Salve, salve, fiel torcida, tudo bem com vocês? Aqui é a Marcinha Santos, informações, bastidores e o dia a dia do Corinthians em destaque a partir de agora. Antes, deixe o seu like no canal, inscreva-se gratuitamente, ative o sininho de notificações e vem conosco, vem saber. Hoje tem treta que não acaba mais. Vitor Pereira chamando o ex-jogador do Corinthians de covarde, tem diretor desmentindo o que saiu na mídia e muito mais. Interessou? Vem conosco, vem saber. Vamos começar falando sobre jogador que staff quer colocar no Corinthians. Na tarde desta terça-feira, o jornalista Thiago Fernandes, do portal Goal, informou que intermediários tentam trazer para o Corinthians o meio-campista Oliver Torres. Eles, inclusive, retomaram contato com a diretoria do Timão. Já havia tratativas que estavam ocorrendo desde a última semana, a fim de reforçar o interesse do atleta em jogar em Parque São Jorge. A situação, contudo, à época não avançou. Por quê? O staff do jogador de 29 anos deseja colocá-lo no Corinthians. No entanto, a questão financeira pesou. Maior preocupação da diretoria, já que os representantes do jogador disseram que ele viria para o Brasil de bom grado, mas com um salário de R$800 mil. Pô, aí pesa, né? Nesse ponto, a diretoria do Corinthians achou muito e achou por bem também deixar o jogador de 29 anos em stand-by. Quem comanda as negociações no Timão é Fabinho Soldado. A situação, como eu disse para vocês, não avançou pelo fato de Augusto Melo, presidente do Corinthians, considerar a pedida salarial de Torres muito alta. A reportagem dá conta ainda de que o meio do Sevilha gostaria de vir ao Brasil ganhando míseros R$800 mil por mês. Pessoal, mísero foi tom irônico, tá? Não leve a sério. Segundo o Goal, o Sevilha não pretende renovar o contrato de Torres e uma saída seria facilitada nesse momento. Pelo oferecimento do staff dele, querendo colocar o jogador no Timão, o atleta já deu a entender qual é a sua intenção para 2024, mesmo que só possa reforçar o time de Parque São Jorge a partir de julho, já no Campeonato Brasileiro. Nesta temporada, Torres disputou 58 jogos pelo Sevilha, com 2 assistências nesse período. Na Europa, ele defendeu o Atlético de Madrid, o Villarreal e também o Porto, antes de chegar ao Sevilha. Olha só, Oliver Torres é um jogador tido como um meio-campista, um camisa 8 versátil. Ele pode ser utilizado mais centralizado ou atuar também pelas beiradas do ataque. De preferência pela esquerda, é onde, segundo seu staff, ele rende mais. Corinthians já contratou diversos jogadores e alguns estão em tratativas, mas a ideia da diretoria do Corinthians não é parar por aí, sim reforçar ainda mais a equipe para esta temporada. Informações do Samir Carvalho dão conta de que o objetivo da diretoria é contratar ainda 2 jogadores, um para defesa, com status de titular, e um lateral esquerdo. Segundo Samir ainda, o presidente do Corinthians teve uma importante reunião nesta terça-feira com o investidor que ajuda em contratações. O mandatário do Corinthians teria passado alguns nomes para saber a real possibilidade da ajuda nas chegadas de mais reforços. Um dos nomes que estão sendo cogitados, mas a diretoria nega que haja nesse momento tratativas, é Riquelme, lateral esquerdo do Cuiabá, dos nomes avaliados aí, porém ele não é unanimidade para o setor. E mais, farpas trocadas na web. Fábio Santos falou e Vitor Pereira rebateu. Saiba o que está rolando aí nos bastidores do Corinthians. Olha só, pessoal, recentemente o Fábio Santos, ex-lateral esquerdo do Timão, concedeu entrevista para o Mundo Menezes. A entrevista foi levada ao ar pelo canal no YouTube nesta segunda-feira e, entre outros assuntos, o ex-lateral do Corinthians falou sobre a gestão de Vitor Pereira quando este estava comandando o time do Corinthians. Nós já tratamos desse assunto em outro vídeo e, como manda a regra do bom jornalismo, você tem que ouvir as duas partes. Se é verdade ou não é outro assunto, São outros 500, mas é assim que tem que ser. Alguém falou, a outra parte tem o direito de se defender e falar sobre a sua versão. Isso posto, vamos ouvir agora a versão do Vitor Pereira. O Fábio Santos falou que a gestão do Vitor Pereira quando esteve à frente do Corinthians era horrível. Já o ex-treinador
chamou o ex-lateral Fábio Santos de covarde. A réplica de Vitor Pereira foi concedida numa entrevista ao jornal Record de Portugal. Ele reclamou dos questionamentos de Fábio Santos, que criticou a postura do treinador em relação ao tratamento com o grupo de atletas durante o trabalho de 2022. As palavras de Vitor Pereira foram as seguintes, abre aspas. Andou 8 meses sorrindo para mim e para minha comissão técnica, de aparente boa relação com todos, e vem agora, após esse tempo todo, dar essa entrevista covarde? Porque lamento dizer isso, só de um covarde pode-se esperar esse tipo de entrevista. Parece que já é algo normal para esse senhor vir criticar treinadores. Não sei qual o seu objetivo de vir falar agora, mas certamente não será colocando em causa o meu nome e profissionalismo que vai conseguir dar o próximo passo na sua carreira, acrescentou o ex-treinador do Corinthians. E Vitor Pereira, revoltado com a fala do antigo lateral, ainda seguiu, abre aspas. Infelizmente, para esse senhor e mais alguns, a única preocupação que tinham era renovar contrato e irem renovando ano a ano para terem acesso a uma reforma dourada, passando a maior parte do tempo no departamento médico. Comigo não é assim. Vai para a corrida quem tiver em andamento, quem tiver pernas para correr. E ele até me devia estar agradecido pela época que fez, porque eu geri da melhor forma aquilo que ele nos podia dar. E devo dizer sem qualquer problema que fez uma época conseguida. Basta compararem com a anterior à nossa chegada e com a seguinte à nossa saída, acrescentou o VP. O Vitor Pereira ainda usou nomes de vários jogadores do Corinthians e questionou se fosse perguntado como foi a gestão dele, de Vitor Pereira à frente do Corinthians, para outros nomes além de Fábio Santos. Já sobre o personagem folclórico que virou a sogra, o nome voltou a ser levantado aí, Vitor Pereira também se diz indignado, abre aspas. É hora de deixar de falar do meu nome porque, apesar das minhas explicações e do drama familiar que vivo há anos, nunca aceitaram a minha saída. E esse drama familiar mantém-se, pelo que é lamentável que ainda agora tenha voltado a ser tema. Certamente que dentro do campo, cada um terá a oportunidade de mostrar os seus méritos e conquistar a torcida sem que para isso tenha que utilizar os problemas dos outros para ganhar popularidade, fecha aspas, acrescentou Vitor Pereira. Diretor do Corinthians desmente comentarista sobre polêmica com Cássio. As contratações pararam, mas as polêmicas permanecem a pleno vapor. Olha só, após ser acusado de ter pedido a saída de Cássio do time titular do Corinthians, o diretor do clube, Rubens Gomes, conhecido como Rubão, foi nesta terça-feira às redes sociais para esclarecer, do ponto de vista dele, a situação. Ele desmentiu a história e sugeriu que houve um erro de informação por falta de apuração. Quem diz que o Rubão pediu a saída do goleiro Cássio foi o Zé Elias, ex-jogador e atual comentarista da ESPN. Esse assunto também foi iniciado pelo jornalista Eduardo de Menezes, que relatou o caso, mas não citou nomes, e o Zé Elias pediu a palavra e falou: sei quem foi o Rubão. Palavras do Zé Elias. Rubão rebateu a informação dizendo que, abre aspas, preciso esclarecer algo muito sério para vocês. Hoje foi dito na ESPN que eu pedi para que Cássio saísse do time. Primeiro ponto, isso não é verdade. Segundo ponto, respeito às decisões dos treinadores. Portanto, é inadmissível que alguém fale que tentei interferir nesse processo. Não sei qual o motivo de alguém falar algo assim. De qualquer maneira, quero acreditar que não se trata de ter algo contra mim ou contra o Corinthians, mas que foi apenas um erro de informação por falta de apuração. Dito isto, continuamos focados em devolver o Corinthians para o corintiano. O trabalho continua. Fecha aspas, escreveu Rubão. Galera, nesse nosso encontro ficaremos por aqui. No próximo levaremos mais informações para vocês. Deixa aqui o seu like, faça sua inscrição, ative o sininho, porque aqui é Corinthians e o Alô da Fiel vai para o Donizete Garcia, Raimundo Nonato, Djalma Mendonça, Antônio Camargo, pessoal em Goiás também, o Heleno Francisco, Agnaldo Moraes e o Claudir Toledo. Beijo pra vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.